como ele disse, eu estou aqui para falar de performance e, mais especificamente, por que você deve levar a performance a sério e o que a performance vai afetar de verdade na sua estratégia quando você está trabalhando com web. Tá? Antes de tudo, meu nome é William Grazel, eu sou desenvolvedor web há quase 15 anos, já fiz um pouco de tudo nessa vida, back, front, até alguns anos negros com mainframe, então já fiz um pouco de tudo, mas nos últimos 5 anos eu me especializei muito na parte de single page application, quando começou a onda com Backbone, com AngularJS lá atrás, e essa história de Ajax começou a realmente ficar interessante. E desde então fiz coisas muito grandes, projetos bem legais com AngularJS, com Backbone, trabalhei 1 ano e pouco com React também, até que eu voltei a trabalhar com Angular quando estava ainda nas últimas releases candidates e estou aí até então com esse framework, o que me leva também a estar na coordenação do Angular SP, que é o maior meetup, a maior comunidade de Angular e TypeScript da América Latina. Então, quem aí não conhece ainda, eu convido vocês a participar. A gente tem quase 3 mil membros, é uma comunidade feita de dev para dev, são desenvolvedores que nem vocês que estão estudando, que estão submetendo palestras, workshops. Então, a gente faz meetups aí, 2, 3 meetups, às vezes mensais, onde a gente junta pessoalmente mais de 200 pessoas, são meetups grandes, e a gente conhece várias empresas legais, pessoas legais, então, estão convidados. Bom, primeiro de tudo, disclaimer, é impossível falar todas as questões de performance possíveis quando a gente está na web, numa palestra como essa de 40 minutos. Tá? O meu principal objetivo aqui é o quê? Primeiro é entender melhor o que a web tem a nos oferecer. Qual que é o principal diferencial competitivo da web e com relação às outras opções que a gente tem por aí? Né? E como que as questões de performance afetam nessas principais vantagens que a web tem a oferecer? Por que é importante a questão de performance na web? Né? E quais são as principais ferramentas e práticas aí disponíveis para nos ajudar que vão te trazer melhor resultado atualmente? Quais são as principais ferramentas, independente de ter muito mais além do que eu vou falar, que realmente vai te trazer a maior parcela de benefícios? Bom, primeiro, tudo que eu vou falar aqui não são números inventados por mim, são números que vieram do Google, do Facebook e diversas outras instituições e empresas que trabalham fortemente com isso, não são números inventados aqui pela minha pessoa. Né? E a primeira coisa que todo mundo pergunta quando vai falar com web, né, quando o seu chefe vai perguntar, mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma PWA, a gente vai fazer nativo, o que a gente vai fazer? Né? E daí o pessoal quer fazer essa rixinha, e na verdade a gente está fazendo a pergunta errada, na verdade a gente tem que entender quais são os pontos fortes de cada um. O que a web realmente tem a nos oferecer, o que o nativo tem a nos oferecer de ponto forte. E daí a gente começa a ver alguns números como esse, que usuários mobile eles gastam uns 87% do tempo deles em aplicações nativas. Daí você fala, pô, 87% do tempo é muita coisa, eu quero estar no meio desse tempo, né? Eu quero fazer parte desse 87% do tempo dos usuários. Só que daí você percebe que 80% desse tempo gasto em aplicações nativas são investidos em 3 apps principais. Quais são? Facebook, Twitter, Instagram, ou um joguinho do momento. Né? Ou seja, é um mercado muito pouco competitivo. Tem aplicativos que dominam esse tempo do usuário. Né? Não é tão simples você entrar nele. Porque pensa, quantos novos aplicativos você instala por mês? 1, 2. Agora, quantos websites novos você acessa por dia? Né? Você pode até não voltar, mas você descobre muitos websites novos por dia. Você está o tempo todo descobrindo novos websites. É muito mais fácil você ser achado ali. Né? Porque pensa bem, mesmo que você já esteja convencido a acessar um aplicativo novo, né? Um amigo te vendeu aquele joguinho do momento, aquele aplicativo que vai mudar, revolucionar a sua vida, como que você vai, quais são os passos para você chegar até esse aplicativo nativo? Né? Primeiro, vamos dizer que você esteja com um celular bom, com uma internet boa, Wi-Fi, tudo de última geração. Né? Então, vamos colocar uns números aqui bem baixos. Tá? Então, ó, você vai lá, você tem que abrir o App Store. Daí você vai procurar o seu aplicativo. Daí você vai aceitar as permissões. Às vezes é antes, às vezes é depois, dependendo do sistema operacional. Daí você vai fazer o download e a instalação do aplicativo. Até que daí, quem sabe, depois, se você lembrar que você fez tudo isso, você começa a usar o aplicativo. Quem aqui já passou por quase todos esses passos, chegou a baixar, instalar, e nesse meio tempo começou a fazer outra coisa, esqueceu e nunca abriu o aplicativo? Muita gente, né? E às vezes você vai olhar um mês depois lá e você fala, nossa, que negócio é esse?
Ah, aquele joguinho maravilhoso, aquele aplicativo que vai revolucionar a minha vida. Pô, o que acontece é que cada passo desses tem, em média, 20% de perda de usuário a cada passo desse. Então, cada entrave entre o usuário e a sua aplicação é muito usuário que você está perdendo. O que você quer é diminuir esses passos o máximo possível. E daí o que o pessoal vai falar? Ah, claro, Instant Apps é o resgate, né? Vamos usar Instant Apps agora, revolução. E quem nunca viu essa chamada aqui do Tech... como é que é o nome? O Tecmundo. Que agora vai ter o Instant Apps que você vai usar esse aplicativo sem fazer download. Sem fazer download? Quer dizer, já vai ter instalado lá? Que negócio é esse? Né? Se você for olhar nos dados oficiais, na página oficial do Android lá, falando sobre Instant Apps, você vai ver que os Instant Apps, cada um, vai ter um máximo de 4 mega, no máximo, para cada Instant Apps. Será que vai ser tão instantâneo assim você baixar 4 mega no seu 3G? Na verdade, é um pouquinho pior ainda, porque você pode separar os seus Instant Apps em features, e esse limite de 4 megas é para cada feature. Então, você demorou um tempão para abrir o seu Instant App no seu 3Gzão lá, e se você clicar em alguma coisa que vai para uma outra feature, você pode baixar até mais 4 megas. Né? Não é exatamente, melhora bem para quem tem um aplicativo nativo, não estou falando mal de Instant Apps, é uma ótima abordagem se você já tem um aplicativo nativo, mas ainda assim, não é a mesma coisa que você está num web app, né? Ainda não chega exatamente no mesmo lugar. Né? Mas as aplicações nativas elas têm um diferencial que elas podem aproveitar o máximo dos recursos de hardware disponíveis. Né? Ela pode acessar tudo que tem disponível no sistema operacional, todo o hardware disponível de aceleração que você tem lá. Então, se você precisa de alguma coisa, algum requisito muito específico disso, que você precisa aproveitar ao máximo esses recursos que você tem disponível, você provavelmente vai querer ir para um nativo. Né? As abstrações, né? A web ela é uma abstração, e abstrações elas nunca vão conseguir fazer tudo o que um nativo faz. Só que boas abstrações elas podem acabar valendo a pena. Né? Às vezes vale a pena uma abstração dessa. E a web, no final das contas, ela tem o melhor modelo de distribuição de software já criado. Né? Por quê? Uma web app, se ela tiver um conteúdo relevante, você pode achar ela ao acaso. Você vai digitar alguma coisa no Google e se a sua web app, a sua PWA, tiver um conteúdo compatível com o que está aparecendo lá e você fizer um bom trabalho de SEO, você vai estar lá nos primeiros resultados. O usuário acha ao acaso. Né? E você está a apenas um link de distância do usuário. Né? Clicou no link, abriu. E se você tiver com uma web app bem otimizada, você vai abrir em segundos, mesmo no pior 3G. Tá? Mercados emergentes, isso daqui é muito importante. O usuário, dificilmente, muitas vezes, um usuário num local, por exemplo, no Nordeste aqui do nosso país, ou no interior, ou na Índia, por exemplo, dificilmente o cara tem um acesso até um Wi-Fi bom, mesmo em casa não tem. Ele depende de 3Gs horríveis. Né? E se você conseguir fazer uma web app bem otimizada, que é o tema principal dessa aplicação, a gente vai conseguir entregar a nossa web app para qualquer lugar. Né? E uma web app tem uma atualização automática. Você não precisa ir lá, fazer uma nova avaliação na loja, pegar certificado, pegar não sei o que lá, fazer todo aquele processo para liberar novas versões. Não, você simplesmente joga os novos arquivos estáticos no servidor e pronto, está tudo lá funcionando. Né? E a web app, o navegador, né, a web, ela é mais segura. A web foi feita para ser mais segura, para rodar dentro de uma sandbox. É claro que nenhum software é 100% seguro, né? Sempre vão ter bugs em qualquer lugar, só que a web foi pensada do bottom-up, né, para ser mais seguro, para ser esse ambiente mais estável e seguro. E Progressive Web Apps também podem ser instaladas, né? Coisa que a gente está aí quebrando uma barreira entre aplicativos nativos e web, que antigamente era muito grande, a gente está chegando lá na web, a gente está podendo instalar sendo quase como um aplicativo nativo. E as PWAs agora estão invadindo as App Stores. Né? O Google falou há pouquíssimo tempo que eles vão pegar as Progressive Web Apps com o Web App Manifest que eles encontrarem na internet e vão oferecer na App Store, do mesmo modo, lado a lado, com aplicativos nativos. O usuário não vai saber diferenciar. O Microsoft Build também falou a mesma coisa, que ela vai começar a disponibilizar na Microsoft Store dela lá, para os usuários, Progressive Web Apps. O usuário não vai saber se aquilo é um aplicativo web ou não, se você fizer um trabalho bem feito. Ótimo. Mas o que a performance tem a ver com isso, né? Como eu estava falando até agora? Tudo. Né? Tudo. A maior vantagem da web é justamente essa capacidade de distribuição fenomenal que a gente tem. E a gente precisa fazer com que isso seja realmente prático. Tá? E a gente tem dados terríveis que mostram que, em média, sites mobile carregam em 19 segundos. Você tem noção do que é 19 segundos? Vamos ver.
Foi apenas 10 segundos, galera. E outros dados mais terríveis ainda mostram que 53% dos usuários abandonam sites que não carregam em até 3 segundos. 3 segundos é um número bem difícil para a gente conseguir alcançar. Né? Daí você fala, nossa, impossível, então, não vou conseguir chegar no mundo ideal. Mas calma, se você conseguir em até 5 segundos, você ainda vai conseguir estatísticas muito boas. Você vai conseguir, em média, segundo o Google, 70% de sessões mais longas, você vai conseguir 35% menos de taxa de rejeição, e você vai conseguir 25% a mais de visibilidade em propaganda. Se você tem um sistema, um web app que depende de propaganda, isso vai ser uma estatística muito boa para você. Então, e mesmo um usuário que desistiu de entrar num site pela web, pelo menos ele vai ter tentado. Quem está numa conexão ruim não vai nem tentar instalar um aplicativo nativo. Pelo menos ele vai tentar acessar o seu site. Se ele estiver de bom humor e o seu site estiver carregado bem, você consegue atingir o seu usuário. Ótimo. Então a gente entendeu que o modelo de maravilhoso de distribuição da web não faz sentido sem performance. Então, como office, né? Que a gente precisa fazer, né? E daí sempre vai ter o seu amiguinho que vai falar, é só não utilizar frameworks, né? HTML, CSS, JavaScript puro e pronto, faz tudo na mão. Né? E tem uma frase maravilhosa que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Né? Disse a Clarice Lispector, quer dizer, não, na verdade um outro cara aqui que ninguém sabe quem é, eu descobri o nome dele quando eu fui procurar essa frase que eu adoro. Tá? Então, um framework ele vai te custar de download, em média, apenas uns 40 KB. Ah, é bastante quando você está falando de uma aplicação de produção? Mas isso pode vir com diversas vantagens. Né? Quando você está utilizando um framework, você está usufruindo de uma inteligência coletiva acumulada por anos de experiência de empresas muito grandes que estão investindo muito dinheiro em querer fazer o negócio direito. Né? Em comunidades open source gigantescas, com as maiores mentes que existem na nossa área, trabalhando dia a dia, focado nesse tipo de coisa. Né? Nenhum de nós aqui, nem eu, nem você, nem ninguém vai ser mais inteligente do que toda essa comunidade, de todas essas empresas, de toda essa galera. Então, tem que valer a pena esses frameworks. Né? E também falando de diferença entre cada framework, hoje em dia os frameworks mais atuais, a última versão do Angular, a última versão do React, a última versão do Vue, a última versão do Ember, todos eles estão bem otimizados. Se você souber usar o framework que você mais gosta, aquele seu queridinho, você vai fazer um bom trabalho. É só você aprender como utilizar ele da maneira certa. Então a briga não é nem não usar framework, nem qual framework eu devo utilizar. Então o que a gente tem que realmente fazer? Tá? Já que discutir frameworks não é o caminho. Bom, existem 4 passos para a gente seguir, então, que é o objetivo principal dessa palestra, aí, se eu conseguir terminar no tempo. Primeiro, a gente vai discutir como que a gente faz uma preparação e um build correto da nossa aplicação. Antes mesmo de pensar em servir a nossa aplicação, a gente tem que preparar ela para a produção da maneira correta. E daí a gente tem que entender qual a melhor maneira da gente servir isso para o usuário. Existem diversas estratégias muito boas, mais novas aí, que a gente pode otimizar muito o tempo de servir, de carregamento da nossa aplicação. E a gente tem que se preocupar como que ela está executando também. Em tempo de execução, como que a nossa aplicação se comporta. Né? E, claro, a gente vai medir cada uma dessas fases e ter ferramentas para a gente tirar dados reais, porque nada disso importa se a gente não tiver dados, a gente vai ficar no achismo. Né? Lógico, repetindo, não dá tempo de falar aqui agora em apenas 25 minutos, todos os itens extensivos de cada um desses itens, mas eu vou cobrir aqui as principais, aquelas que vão realmente te dar um retorno muito grande se você seguir pelo menos essas. Tá? Então, primeiro passo de preparação e build, muita gente acaba esquecendo, a gente vê site em produção, site grande em produção, sem minificar e uglificar. O que é isso? É você resumir o seu código. Quando você escreve o seu código, você quer que ele seja o mais legível possível. Né? Você vai dar nomes decentes para suas variáveis, você vai quebrar linhas, você vai fazer todo esse tipo de coisa. Quando você vai servir para a produção, o usuário ele não quer saber o nome das variáveis, não quer saber nada, ele quer saber que aquele executa bem. Então, você pode passar por um processo que resume e diminui o máximo possível o nome das variáveis. A sua variável que era user profile service, vai chamar A. Tá? E vai funcionar. E vai tirar todos os espaços, vai tirar todas as quebras de linhas, todas as coisas. Ótimo. Isso vai dar, em média, 70% de redução do seu código, da sua base de código original. E se você estiver trabalhando com JavaScript mais moderno, que você deveria, né, o S6, também conhecido como S 2015, ou seja, faz 2 anos que ele foi lançado, quem não está utilizando ainda já está 2 anos atrasado, você tem um esquema de S6 módulos. Módulos de S6,
Eu tenho aqui um laserzinho, tenho, né? Onde você consegue agora dar um export em funções, variáveis e tudo mais. Daí vamos dizer que você tem um arquivo úteis aqui, por exemplo, que ele está exportando duas funções diferentes, né? Só que na sua aplicação aqui, por algum motivo, você está utilizando só uma dessas funções, você não está utilizando as duas, né? E tem uma coisa bem interessante, o S6 módulos, ele foi pensado para trabalhar com uma análise estática. Os módulos são resolvidos antes do seu código executar, antes do seu código ser sequer parseado completamente pelo compilador do V8 e tudo mais. E com isso, você consegue fazer várias análises estáticas aqui muito boas desse código. E, inclusive, uma técnica muito moderna chamada de tree shaking, né? Que é a ideia de você poder pegar o seu código, dar uma chacoalhada nele e ver se cai as coisas que você não precisa. Ou seja, aquelas funções que você não está exportando, né, que você não está importando, e todo o código morto da sua aplicação, que você não precisa das suas dependências, você pode cortar ela do seu bundle final. Só que isso vai depender muito das suas dependências e do framework que você está utilizando. Porque você vai ter maior resultado disso quando as suas dependências estão utilizando também códigos em formato de S6 módulos, né? S2015. Se o seu framework não estiver utilizando S6 módulos ou a maior parte das suas dependências ainda não estiver utilizando esses módulos mais novos, você não vai ter uma redução ainda tão significativa. Mas a maior parte dos frameworks modernos já estão trabalhando dessa forma. O Angular trabalha dessa forma, o Ember está indo para trabalhar dessa forma, acho que o Vue também, o React talvez também tenha. Então, a gente cada vez mais vai ter proveito com isso, e é uma coisa que vocês têm que aproveitar agora, porque isso já vai te dar uma redução no seu bundle. E ative o modo de produção. Existem vários frameworks, o Angular e alguns outros aí, que tem modo de produção. O que significa isso? Em tempo de desenvolvimento, você vai ter algumas classes, algumas coisas que vão te ajudar a debugar a sua aplicação, que são completamente desnecessárias e vão ter um custo a mais na execução da sua aplicação em produção, e você não quer aquilo, você quer desativar esse modo de debug. E uns 2 anos atrás, não lembro qual site, mostrou que quase metade dos sites que estavam sendo servidos de AngularJS, né, no Angular 1.x, não estavam ativando o modo de produção. Você está perdendo performance da sua aplicação por besteira se você esquecer disso. Tá? E umas técnicas muito modernas que os frameworks modernos estão utilizando é a Ahead of Time Compilation. O que significa? Normalmente, em desenvolvimento, você quer o código, executar o seu código, compilar ele do modo mais rápido possível para você ter o refresh automático da sua página lá em desenvolvimento, né? Só que em produção, mesmo que você tenha um build mais demorado, você quer servir o código mais otimizado possível, né? Então, existem técnicas de Ahead of Time Compilation, onde o framework ele vai pré-compilar os seus templates, né, se você estiver utilizando um sistema de template, ele vai tirar o compilador de template que não precisa mais para a produção, já que você já compilou tudo isso em desenvolvimento. Muitas vezes esses frameworks eles vão dar uma mexida no seu código para com que ele fique, o binding dele com template e outras coisas, fique mais amigáveis a códigos mais performáticos com V8 e outras coisas do tipo. Então, dê uma olhada, principalmente se você estiver usando Angular, mas outros caras aí que estão trabalhando cada vez mais com essa ideia da Ahead of Time Compilation, como você pode utilizar isso no seu código. Isso vai te dar uma performance muito boa. E, para vocês verem um pouco a diferença, esse daqui é um estudo de caso real do Google, de que você utilizar todas essas ferramentas, né, isso daqui seria o tamanho original do seu código, daí se você mimificar, fazer tree shaking e tudo mais, você consegue diminuir muito o tamanho final do seu código. Então, se você perder, cada coisa dessa vai diminuir muito o seu bundle final. Você não quer perder nenhum deles. Se você perder qualquer um deles aqui, você está fazendo besteira. Não faça isso. Um bundle decente para a produção hoje na web, para a gente conseguir chegar próximo daqueles 3, 5 segundos, o ideal é que você tenha mais ou menos uns 300 KB. Tá? Às vezes, não precisa ser num bundle só. Eu vou mostrar para vocês na parte de servir, que às vezes a gente pode dividir isso. Mas o ideal é que mais ou menos você tenha, pelo menos numa primeira vez que você está servindo a aplicação, uns 300 KB para você conseguir atingir esse nosso objetivo. Tá? E pode ser mais fácil do que você imagina. Se você estiver utilizando um framework moderno com as CLIs, as ferramentas hoje de linha de comando que esses frameworks estão disponibilizando para você, você pode conseguir fazer tudo isso que a gente falou até agora com um único comando.
Tá? O Angular tem um ngbuild "-prod aqui para produção, o React tem o create React app, que ele já te dá um npm run build, o Ember, o Vue, e geralmente esses caras aqui já faz tudo o que a gente falou até agora, e você não precisa geralmente fazer essas coisas na mão. Tá? Vale a pena você utilizar esses caras aqui, porque eles já vão te dar tudo isso e outras coisas de boas práticas para você, praticamente de graça. Né? Antigamente a gente tinha que fazer o scaffold da nossa aplicação, a gente gastava quase uma semana do projeto, né, na sprint 0, fazendo tudo isso. A gente não precisa mais disso. Não perca o seu tempo. Tá? Maravilha. E daí a gente vai ir para a parte de servir, fazer o carregamento decente da sua aplicação. Né? Primeiro de tudo, não esqueçam do gzip. Mano, tem muita gente que esquece de gzip. Isso vai te dar, em média, 70% de redução do seu código. É uma compressão rápida que vale muito a pena para o carregamento da sua página. A compressão nativa da web. Tem um outro carinha também mais novo, que eu não lembro o nome, mas que é utilizado com HTTP2, mas os dois aí estão pau a pau. Técnicas modernas, lazy loading. O que acontece, você pode dividir esse bundle da sua aplicação em diversos módulos ou rotas. Você pode separar bundle por rota. E daí o usuário que ele entrar na sua aplicação, você, digamos, tem 10 rotas super pesadas, você não precisa carregar as 10 de uma vez. Você pode carregar apenas o código necessário para aquela rota. E daí, quando o usuário entrar na próxima rota, carrega da próxima rota e assim por diante. Ou seja, você tem um primeiro loading muito mais curto. E frameworks modernos geralmente têm estratégias boas para lidar com isso. O Angular, por exemplo, ele facilmente tem uma configuração que você faz por rotas. E você pode também usar carregamento dinâmico, né, com Require.js ou outros carinhas, para você separar algumas features também específicas para um lugar ou para outro. E, ao mesmo tempo, se você estiver usando o lazy loading, você pode fazer pré-fetch. Porque se você tiver, por exemplo, separado por rotas, você carregou a primeira rota para o usuário entrar. Mas se já terminou de carregar tudo, beleza, o usuário já está acessando, já começa a carregar as próximas rotas por trás dos panos. Né? Faz isso em background. Assim, quando o usuário clicar na próxima rota, ele já vai entrar automático, não vai ter mais uma tela de loading para ele lá. Ótimo, você já consegue fazer o melhor dos dois mundos, dividir e carregar anteriormente o próximo passo do usuário. E faça server-side rendering. Server-side rendering é uma coisa que, alguns anos atrás, a gente tinha que fazer uma gambiarra tremenda para fazer esse negócio funcionar. Hoje, todo framework moderno tem uma solução específica para fazer isso. Geralmente, eles chamam de React Universal, Angular Universal. E quais são as vantagens da gente fazer server-side rendering? Você vai ter você já vai dar para o usuário, muito mais rápido, uma primeira coisa para ele ver. Você já vai poder fazer, muito provavelmente, pré-fetching dos dados do primeiro carregamento. Assim, mesmo depois que o usuário já vai ver uma coisa bonitinha. Né? E daí, quando eu subir o framework propriamente dito, ele não vai precisar carregar tudo, bater nas APIs, porque os dados já estão lá para ele. Tá? E daí, com isso, você vai ter uma indexação muito melhor em todos os buscadores. Você vai ter aquele thumbnail das redes sociais, do Facebook e tudo mais, muito mais bonitinho do que se você fizer tudo carregando diretamente no front-end. E você vai ter uma performance inicial de carregamento do first rendering da sua aplicação muito maior. E utilize HTTP2. Gente, já funciona, está aí. Usem esse negócio. Ele vai ter muitas features muito boas, que não dá para falar de todas, como o server push, compressão do header, mas uma muito interessante que é boa, principalmente para nós que trabalhamos com single page application e progressive web apps, é o tal do multiplexing. O que é isso? Antigamente, nos navegadores antigos, você não conseguia fazer um download em paralelo de tudo. Os navegadores eles tinham limites de 6 a 10, mais ou menos, download em paralelo que ele podia fazer. E daí o que acontece? Geralmente você tinha esse efeitinho cascata aqui. Fazia um bloquinho, depois fazia outro bloquinho, depois fazia outro bloquinho. E era muito. Geralmente você faz o quê? Você faz um bundle com tudo, né? Justamente porque, cara, não quero esperar ficar fazendo tudo isso aqui. Eu faço um bundle tudo numa coisa só, compresso e pelo menos fica uma linha só que fica mais rápida. Só que hoje em dia, com o HTTP 2.0, né, você tem multiplexing, que é justamente essa capacidade de fazer muito mais rápido o download de tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, com o HTTP 2, vale mais a pena você fazer todo o processo de minificação e tudo mais, só que deixar em vários arquivos separados, do que você deixar em um único bundle só. Daí você fala, pô, William, mas eu ainda tenho que dar suporte, que seria basicamente uma outra forma de você ver esse gráfico aqui, seria essa forma aqui, diversas bandejas, e no HTTP2 ele te dá tudo numa bandeja só. Né? Daí você fala, pô, William, mas eu preciso dar suporte ainda a navegadores que não consigam entregar as coisas com HTTP2. Né? Daí eu faço tudo num bundle só, eu faço tudo em vários bundles, o que eu faço? Cara, você pode fazer os dois, sabia?
Existe um novo type aqui de scripts, que é o type module, que nesse cara você pode dar o arquivinho aqui que não está transpilado. Aqui você tem essa vantagem, você não só pode deixar em vários arquivos, como você pode dar o código real que você está executando na sua aplicação, que você está desenvolvendo, e não o código transpilado. Porque toda transpilação de código, né, para quem aqui não conhece o termo, transpilar é quando você vai pegar o ECMAScript 6, 2015, 2016, 2017, mais moderno que você está escrevendo, e você vai fazer ele virar o ECMAScript 5, antigão, para que seja executado em todos os navegadores que você precisa dar suporte. Isso é o transpilar. Só que sempre que você transpila, o código transpilado ele é maior, ele é mais verboso, ele tem um monte de coisa além do que o seu código original, né? Que muitas vezes é necessário. Só que se o seu navegador, volta. Se o seu navegador ele já suporta módulos, ele já suporta todas as outras coisas, pelo menos do ECMAScript de 2015. Você nem precisa transpilar ele. E daí você fala, mas, cara, eu preciso dar suporte ao antigo ainda. Sim, você pode usar o noModulo. E se você usar esse noModulo aqui, os navegadores antigos vão ignorar essa propriedade, que ele não entende o que é isso, e vai carregar esse código. Só que esse type module, ele vai falar, opa, não sei o que é type module, e vou ignorar todo esse arquivão aqui. Então, com isso, você consegue servir o código transpilado para os navegadores mais antigos, e o código não transpilado, completamente quebrado em arquivos diferentes para os navegadores mais modos, e você tem o melhor dos dois mundos. Terceiro passo, você vai querer cuidar da execução e do caching da sua aplicação. Tá? Primeiro, que hoje em dia você não precisa mais prender a clássica main thread. Né? JavaScript ele nasceu como sendo uma linguagem que roda num único processo. Né, numa única thread. E daí o que acontece? Essa thread do JavaScript é a mesma thread que vai renderizar o CSS e o HTML. Ou seja, se você rodar um loop infinito no seu JavaScript, o que vai acontecer? Você vai travar toda a renderização, toda a interação com o usuário, tudo. Você não quer fazer isso. Só que hoje em dia você tem o poder dos web workers. O que é isso? Você pode subir vários web workers que são execuções do JavaScript em outros processos. Não é outras threads. Né? O conceito de thread é você tem coisas rodando em paralelo, utilizando o mesmo espaço de memória. Você não vai estar utilizando o mesmo espaço de memória, você vai se comunicar por eventos, só que são outros processos. Você pode subir 10 web workers e minerar Bitcoin lá, se você quiser. Inclusive, eu ouvi falar de alguns sites aí que fazem isso, viu? A gente ouviu umas notícias aí. Mas você tem todo o poder de web workers para não travar a sua thread principal do JavaScript. Utilize esse cara. Sempre que tiver alguma coisa mais performática, alguma coisa mais pesada de execução no JavaScript do cliente, sobe isso num web worker, não faz isso na sua main thread. Outra coisa é o Service Worker, que é diferente do Web Worker. Né? Enquanto Web Workers você pode ter vários numa página, Service Worker só pode haver um, ele é um Highlander, e esse cara sobrevive, né, ainda com a ideia do Highlander, mesmo quando a sua página não está aberta, quando a sua aba está fechada. Esse cara serve tanto para você fazer caches estáticos e dinâmicos, como para fazer server-side push, por exemplo. Sabe aquelas notificações do Facebook que aparecem lá, mesmo quando você não está com o Facebook aberto? É um Service Workerzinho lá que está executando por trás, recebendo as notificações do servidor do Facebook e enchendo o seu saco lá, dando spam para você. Né? E esse cara serve não só para dar spam para o usuário, como para gerenciar cache com ele. E você pode fazer caches estáticos, que também são chamados de application shell, que é basicamente essa ideia de que, mesmo se eu tivesse a internet, é um mínimo de interface que eu tenho que exibir para o usuário aqui, e ele já conseguir interagir com a minha aplicação. Né? Ou seja, não vai ter mais aquele dinossaurinho pulando negócios e fazendo aquele joguinho maravilhoso. Por quê? A ideia é que quando você abre o Facebook, por exemplo, mesmo que você tenha essa internet, você não quer jogar um joguinho de dinossauro. Você quer ver uma interface básica, poder, de repente, mexer em alguma configuração do menu, poder, geralmente, talvez, preparar uma publicação para quando tiver internet ele publicar. Você já quer ter uma interação com o usuário, mesmo se você não tiver com internet. Então, você faz um cache estático aqui com a Application Shell, e você pode trabalhar com caches dinâmicos, diversas estratégias de cache dinâmico, de conteúdo, de quando você realmente tem algo dinâmico que vai mudar na sua aplicação. Tá? E como você está trabalhando com cache programaticamente dentro do JavaScript, não é aquele cache antigo que você declarava em tags HTML, você tem diversas estratégias que você pode fazer com isso de forma programática. Um dos exemplos de estratégia seria, por exemplo, o Service Worker ele pode interceptar qualquer requisição da sua própria página. Né? Então, você intercepta essa requisição. Por exemplo, você pode tentar bater na internet primeiro. Se não tiver na internet, você pega o que você talvez tenha no cache e devolva para o usuário.
Ou você pode fazer o contrário, você pode primeiro tentar bater no cache, ver se você tem o cache, se não, eu tento bater na internet. Ou você pode fazer, por exemplo, peguei os dois ao mesmo tempo, o que me responder primeiro, eu dou para o usuário. E toda vez que eu pegar uma coisa nova na internet, eu coloco no cache. Essas flechinhas aqui podem andar em diversas direções. E você tem o poder disso, porque isso é feito por JavaScript. De forma completamente programática para você, na sua mão. E ótimo, você também vai querer coletar o máximo possível de dados com as ferramentas que você tem disponíveis. Existem várias ferramentas para você colher dados em todos esses processos, né? Um dos mais conhecidos que eu espero que vocês conheçam, né, mas que tem ferramentas muito poderosas que pouca gente chega a acessar todas, é o Chrome DevTools, que duas das ferramentas mais novas é a abinha de network aqui, que tem o poder de te mostrar prints de todas as mudanças que vão acontecendo na sua página aqui, para você ver como que a sua aplicação está carregando, quanto tempo demora, e você pode inclusive fazer throttling da sua rede, falar para ele simular um 3G, falar para ele simular um 2G, um Wi-Fi ruim, ou mesmo tirar completamente a internet para ver como é que está funcionando o seu cache estático. Da mesma forma, você tem a parte de performance simulando CPUs de celulares, né? E você acha que a sua aplicação vai ser executada só no iPhone 10, né, agora, o X, o iPhone 9? Não, ele vai ser executado no Moto G5. Né? Como é que a sua aplicação se comporta no Moto G5? Né? Você pode colocar aqui o CPU throttling desses caras aqui, simulando esse celular mais antigo. E mais do que simular um celular antigo, você pode testar num celular propriamente dito. Existem diversas maneiras, diversas ferramentas de você fazer isso, e uma das que eu uso diversas vezes é essa daqui, que é gratuita, que você pode, nesse site aqui, o Web Page Test, e falar para ele, olha, roda esse URL aqui em tal celular, ele tem uma lista de celulares, e não é uma virtual machine, não, ele tem uma banca de celulares reais internamente, que ele vai executar essa URL nesse cara, e vai te dar um print screen de todas as primeiras fases do carregamento, com um monte de dados de uma execução real. É bem interessante. Existem outras ferramentas, eu geralmente uso essa porque é gratuita, é fácil, mas existem ferramentas que você pode fazer isso de forma automática na sua build, de repente se você tiver targets específicos de celulares que você precisa manter. Tá? Outra ferramenta muito interessante, pouca gente conhece, é o Source Map Explorer. O que acontece? Você quer saber quais são as suas dependências dos seus projetos que estão sendo mais pesadas para você servir para o usuário. Tá? Uma dessas maneiras é você pegar, através do Source Map que você pode gerar do seu bundle de produção, e com esse carinha aqui, ele vai te mostrar de forma visível quais são os caras da sua aplicação que estão tendo maior custo, aqui, o maior peso em cada um dos seus bundles. E você consegue ver de maneira visual. Eu gosto desse cara porque ele é completamente agnóstico ao esquema de build que você está utilizando, ele analisa apenas o Source Map, mas se você estiver utilizando o Webpack, né, que é muito comum, existe esse carinha ainda mais hipster aqui, com várias featurezinhas visuais bem interessantes, que ele te mostra várias informações interessantes dos seus bundles. Mas é basicamente a mesma coisa, apenas um visual um pouquinho mais requintado. Outra ferramenta nova da Microsoft, que a Microsoft está fazendo diversas ferramentas open sources aí, né, para nós, como Visual Studio Code, TypeScript e outros caras. Esse é mais uma ferramenta open source feita, se eu não me engano, pelo time do Edge, que a ideia é ser um link para a web. Então, a ideia é dele fazer uma varredura na sua página e te mostrar diversos possíveis erros que você possa estar cometendo, tanto de performance como acessibilidade e diversas outras coisas, diversas estatísticas que você pode colher através disso. E você pode, ele foi feito para você integrar esse cara na sua build. Então a sua build automatizada, o seu processo lá, pode rodar esse cara pela linha de comando. É muito interessante. Ele ainda tá nas primeiras versões, mas já dá para utilizar hoje com resultados muito bons. E, claro, a maioria de vocês deve conhecer o Lighthouse. Né? O Lighthouse é uma ferramenta do Google para fazer análise de Progressive Web Apps, onde ele vai te dar várias ferramentas, várias análises de performance, ele vai te dar um ranking da sua aplicação e vai te falar o que ele viu que está errado, por que seu ranking não está 100%, né? E o que você está fazendo errado. E por mais que esse cara dê para rodar tanto de maneira visual como em linha de comando, eu gosto de uma outra ferramenta que utiliza o Lighthouse, que é o PW Metrics, que ele utiliza o Lighthouse por trás dos panos, só que ele foi feito para rodar na linha de comando em builds, porque ele vai te dar não só uns gráficozinhos na própria linha de comando, como você pode falar para ele, olha, se o meu first content full painting ou time to interactive tiver menor que tanto, de tantos segundos, de tanto tempo, quebra a build.
falha em aplicação. Então, ele tem alguns dados mais interessantes para você integrar com a sua build, usando o Lighthouse por trás dos panos. É bem interessante esse carinha, vale a pena você dar uma olhada também. E é isso, eu tenho... maior parte das coisas que eu falei estão aqui nessas listas de referências aqui. Cada um desses aqui é um link. Essa apresentação eu vou colocar no meu Twitter, então vocês podem... Eu vou dar o link aqui do meu Twitter para vocês, vocês podem me seguir lá e vocês já podem pegar essa apresentação e todas as referências daqui a pouco. Tá? Acho que tem espaço ainda 5 minutos para perguntas. Eu achei que ia passar do tempo, mas até que eu consegui fazer dentro do tempo. Isso aí. Primeiro...